Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gieder e está começando mais uma aula de Geografia. E o tema de hoje são os aspectos naturais do Brasil. E nessa aula, nesse vídeo, vou falar especificamente sobre os fatores climáticos. Tá? Então, o que são os fatores climáticos antes de mais nada? São os condicionantes do clima, ou seja, são os fatores que vão influenciar no clima. Isso significa que existem diferentes tipos de clima, porque os fatores climáticos vão atuar de forma diferente em cada lugar do planeta. Por isso que existem climas mais quentes, mais frios, mais chuvosos e mais secos, tá? E só uma coisa, não confunda clima e tempo. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é um padrão atmosférico. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de clima numa próxima aula. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui quais são os fatores climáticos, então, que atuam nos climas do Brasil. Afinal, por que existem diferentes tipos de clima no nosso país? Vamos ver quais são os fatores climáticos que atuam aqui. O primeiro fator climático que eu separei para vocês é a altitude. Como a altitude influencia nos diferentes tipos de clima? Quanto mais alto em relação ao nível do mar, importante também, não confunda altitude com altura, tá? Altitude é em relação ao nível do mar. Quanto mais alto, quanto maior for essa altitude, mais frio vai ser. Tem uma média de que a cada quilômetro de altitude, o clima fica, em média, cerca de 6,5 graus mais baixo. Tá? Eu separei uma foto aqui, não sei se vai dar para vocês verem aqui certinho, mas eu separei do Monte Kilimanjaro. Ah, professor, mas a aula de Geografia do Brasil, por que você colocou o Kilimanjaro? Porque o Kilimanjaro é bem fácil de você perceber. Aqui na parte baixa, nós temos um clima tropical, a savana africana. E o Kilimanjaro que está aqui ao fundo, por conta da sua altitude muito elevada, mesmo numa região de clima tropical, tem neve na parte mais alta da montanha. Por quê? Porque é mais alto, bem mais alto, e fica mais frio do que aqui a parte mais baixa. Então, a altitude influencia nos climas, diminuindo a temperatura cerca então de 6,5 graus a cada quilômetro de altitude. O segundo fator climático, a maritimidade e a continentalidade. A proximidade do litoral e a distância do litoral. Quanto mais próximo do mar, ou seja, a ação da maritimidade, o clima tende a ser mais úmido. E, além de ser mais úmido, vai ter uma baixa amplitude térmica. Por que a amplitude térmica é baixa? Por causa da umidade. Lugares mais úmidos têm uma amplitude térmica menor. Você não sabe o que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Nos lugares onde tem a atuação da continentalidade, ou seja, mais para o interior do continente, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, tá? Você vai encontrar uma alta amplitude térmica. Por que alta amplitude térmica? Porque é mais seco. Tá? A continentalidade ela vai atuar como? Ela vai ter menos umidade naquele local. Então, quando eu falo de maritimidade, maior umidade e menor amplitude térmica. Continentalidade, alta amplitude térmica e menor umidade. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência. Qual que é o próximo? O relevo. O relevo também altera o clima dos lugares. Como? Bom, eu separei aqui o exemplo da chuva orográfica. Por quê? O relevo ele atua bem dessa forma mesmo, impedindo, por exemplo, as massas de ar de circular, a umidade, nesse caso aqui, de entrar para o interior do continente.
Vamos pensar o litoral do Nordeste, por exemplo. Tá? O litoral do Nordeste ele é bastante úmido por conta da maritimidade que a gente acabou de ver. Só que o interior do Nordeste, o semiárido nordestino, é seco. Por quê? Por conta do relevo, que impede a umidade de entrar aqui para o interior. O que acontece? A umidade vem e encontra essa barreira natural. Os ventos empurram essas nuvens para cima, tá? E quanto mais alto, mais frio. Então essas nuvens vão se condensar e precipitar aqui. E para cá vai passar somente o ar seco. Inclusive aqui, ó, uma observação. Essa parte de ar úmido chama barlavento. E aqui a parte de ar seco se chama sotavento, tá? Onde tem umidade, então, próximo do litoral, vai chamar barlavento. A umidade vai precipitar toda aqui, o que é precipitação? Chuva. E vai passar o sotavento, que é o ar seco. Esse tipo de chuva recebe o nome de chuva orográfica. E esse é um exemplo de como o relevo pode alterar o clima dos lugares. Outro fator climático interessante e importante aqui são as massas de ar. As massas de ar, de uma forma bem simplificada para você entender, são como se fossem bolsões de ar que levam as características do lugar de origem para os lugares de destino. São 5 massas de ar que atuam nos climas aqui do Brasil. A massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida. Por que ela é úmida? Porque ela está em cima do Oceano Atlântico, tá? A massa equatorial continental, que apesar de ser continental, ela também é úmida, porque ela está bem em cima da floresta amazônica. A massa tropical continental, que ela é quente, é uma massa tropical, está nos trópicos, clima tropical não é quente? Então, massa tropical continental, ela é quente e seca, porque ela está sobre o continente. E a massa tropical atlântica, que ela é uma massa também quente, está na área tropical, e ela é úmida, por estar em cima aqui do Oceano Atlântico. No verão, são essas aqui que atuam. No inverno, ainda tem a atuação muito importante da massa polar atlântica. A massa polar atlântica, como o próprio nome sugere, é uma massa fria, massa polar. E, apesar de ser atlântica, ela é seca quando comparada com a massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica, porque ela é fria, tá? Essa massa aqui, ela é responsável por levar temperaturas baixas por toda a região sul, sudeste, centro-oeste e em épocas muito específicas, quando ela ganha muita força, ela leva o frio até a região norte do nosso país, nos estados de Rondônia e do Acre, tá? E por fim, aqui a latitude. A latitude também é um fator climático que você já estudou lá no 6º ano. Como que a latitude, veja bem, não confunda latitude com altitude. Como que a latitude vai influenciar no clima? Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo do polo eu estiver, mais frio o clima vai ser. Quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo da linha do Equador, maior vai ser a temperatura. Aqui, inclusive, nós temos o exemplo das zonas térmicas. A zona tropical, que é a zona mais quente, a zona temperada, pintada de verde, tá? Do norte e do sul, aonde vai apresentar as 4 estações do ano bem definida, e a zona polar norte e zona polar sul. Então, como a latitude influencia no clima, quanto mais
quanto maior a latitude, ou seja, mais longe da linha do Equador, menor a temperatura. Certo, gente? Então, esses são os fatores climáticos que atuam sobre os climas do Brasil. E você precisa saber, você precisa entender. Matéria muito importante, matéria básica da geografia. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a geografia do nosso país. Obrigado por ter assistido a aula e até a próxima. Tchau!